Deixe-me agora fazer uma pequena reflexão sobre a ação social e as funções sociais do município. Agora que é passada a pandemia do Covid-19, embora permaneçam sérias ameaças às condições sociais da nossa população devido ao aumento do custo de vida e à perda do poder de compra das famílias, e agora começa a ser feita a prestação de contas dos orçamentos executados e nos começa a chegar informação estatística do INE, embora sempre atrasada, é tempo de analisar a resposta dada pelo município de Abrantes e designadamente por este Executivo Municipal com os dados disponíveis. Assim, verificamos que os custos apurados com a ação social diminuíram cerca de 1/3 entre 2017 e 2020, passando de 676 para 456 mil euros, tendo recuperado nos 2 anos seguintes, embora não alcançando o valor atingido em 2017. Todavia, quando temos em conta o peso destes custos de ação social no conjunto das funções sociais, vemos que eles têm vindo sempre a descer desde 2019, incluído o período pandémico, passando de 7,12% para 5,10%. A própria evolução das funções sociais, que tanto se autoelogia, no conjunto dos custos por funções, caiu cerca de 20% entre 2016 e 2020, passando de 53,90% para 33,54%, e a recuperação que se verificou nos anos da pandemia entre 2020 e 2022 ficou muito aquém do peso que representaram em 2016, ficando-se pelos 41,81%. Fica, portanto, claro, tal como o Movimento Alternativa Com alertou e recomendou em devido tempo, que o município tinha não só a possibilidade, como a obrigação de fazer muito mais do que fez durante os anos da pandemia e, provavelmente, também agora que os cidadãos enfrentam severas dificuldades financeiras causadas designadamente pela inflação. Gostaríamos de perguntar se o Sr. Presidente reconhece que o esforço do município durante a crise pandémica ficou aquém daquilo que era desejável e financeiramente possível, se está disposto a reforçar com a maior brevidade possível o papel social do município, tanto diretamente, canalizando verbas, como indiretamente, através da redução da fiscalidade, nomeadamente da taxa do IMI, e se concorda que é preciso ter um equilíbrio correto entre os investimentos lúdico-festivos e os investimentos sociais, assim como nos domínios económico, ambiental e cultural, que promovam o desenvolvimento humano e territorial de Abrantes, cidade e freguesias. Quando muitos ficaram em casa porque assim tinha que ser, houve muitos colaboradores da autarquia que não puderam ficar em casa para que outros pudessem ficar. Por exemplo, o senhor continuou a ter água a correr na torneira, o senhor continuou a ter gente que lhe levasse o lixo dos contentores, os nossos alunos tiveram refeições em casa, as nossas famílias tiveram cabazes alimentares, os alunos tiveram computadores em casa, inclusivamente até montes de fotocópias para poderem desenvolver o seu trabalho com os seus professores. Portanto, em tempo de pandemia, muita coisa aconteceu. Relativamente à linha da frente, Sra. Vereadora, eu nunca pude ficar em casa. Portanto, eu sei bem o que é estar na linha da frente, com todos os receios e com toda... E nem era só pessoais, era com preocupação social com uma equipa que liderava. Ok? Portanto, em relação a isto estamos perfeitamente de acordo. Pois fizemos tudo. E o senhor vem aqui e diz, estão muito aquém do que deviam ter feito e isto é bem provado. Acha que isto, diga-me lá uma coisa, vereador, isto é que é, a política é assim. Eu também não queria que o senhor dissesse bem, mas também não precisa de estar a querer arrasar de uma coisa que o senhor sabe que não é verdade. Não é verdade. Arrasar, sim. Ouça, leia lá a frase. Leia lá a frase. Sr. Presidente. Sr. Vereador, leia lá a frase. Leia lá a frase do parágrafo. Quer ler o parágrafo? Não, eu sei. Então diga lá como é que o senhor disse. Aquilo que eu lhe disse foi... Posso responder ou não? Faz uma pergunta e não me deixa responder? Aquilo que eu lhe disse foi, o relatório só nos chegou agora. Só podemos analisar agora o relatório. E quando comparamos o valor investido em 2016, o valor investido em 2016 foi muito maior. Só isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada uma coisa a ver com outra. Então, estamos a confundir as coisas. Olha, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Há em determinados sítios que não há vitórias. Normalmente se o investimento na área social deixa algo a desejar, também na área económica o panorama não é famoso. Quando olhamos para a constituição de novas empresas, vemos que em 2023 foi constituído o mesmo número de empresas que em 2022, 81, um número inferior ao verificado em 2019, quando foram constituídas 90 empresas.
São, em geral, empresas de pequena dimensão. Valeu-nos, nos últimos anos, um número menor de dissolução de empresas, o que dá um saldo positivo de empresas instaladas, ainda assim inferior ao de 2019. Depois da grande queda de 2020, na ordem dos 50%, por motivos que todos nós conhecemos, devido à pandemia, as exportações do concelho têm vindo a recuperar, mas ainda estão 15% abaixo do valor alcançado em 2019. Acresce que não se ouve falar de novos projetos exportadores em Abrantes e deixou de se ouvir falar, inclusivamente, de outros dados como certos ou muito prováveis, por exemplo, para a freguesia do Pego. Obviamente que esta fraca criação de empresas e capacidade de exportação teria de se refletir na criação de emprego, e quando olhamos para o número de desempregados inscritos, constatamos que Abrantes continua a ter, de longe, o maior número de desempregados entre os 11 municípios do Médio Tejo, e já assim acontecia quando o Médio Tejo tinha 13 municípios, representando no mês passado 22,4% dos desempregados totais do Médio Tejo. Ora, 22,4% é sensivelmente a mesma percentagem registada no primeiro semestre de 2017, ou seja, nos últimos 7 anos, pelo menos, o desemprego não baixou em Abrantes, em termos relativos, pelo contrário, até aumentou em alguns períodos. Por outro lado, o poder de compra dos abrantinos tem vindo a cair desde 2015, o que naturalmente se reflete na qualidade da vida básica dos cidadãos, a que acrescem outros fatores, como a falta de notoriedade e de capacidade de atração de Abrantes, a desertificação do centro histórico, a rejeição popular do atual mercado municipal, a degradação do edifício histórico do mercado e outro património histórico, a precariedade dos transportes públicos, a falta de médicos de família, a inexistência de uma sala de cinema e espetáculos, a falta de mais cursos superiores e residências para estudantes, entre muitos outros fatores. Sr. Presidente, apesar de nos venderem o contrário, este panorama parece ser deprimente, e o que lhe perguntamos é qual prevê que venha a ser o balanço do seu mandato atual de 4 anos, mais os 2 anos e meio anteriores, em matéria de economia, investimento e emprego, que empresas e investimentos significativos trouxe ou assegurou para Abrantes nos anos que já leva de presidência do município, e como pensa que vai deixar o emprego, o poder de compra e a qualidade de vida dos abrantinos quando terminar o seu mandato. Muito obrigado. Bom, Sr. Vereador, o tempo de balanço será no final do mandato. Não sei se vou ser candidato, se não, novamente, mas se for, depois os abrantinos falarão e cá estaremos para fazer contas no final, à vendima até o lavar das seis, sabe? O senhor sabe que eu não é como começa, é como acaba, certo? O senhor sabe que eu apanhei o encerramento da central, não é? Fui eu, e sou eu que estou, somos nós que estamos, o senhor não, mas somos nós que temos responsabilidades no dia-a-dia, que temos a nossa encargo de reagir. Em dezembro de 2022 e 2023, o número de doentes inscritos para cirurgias e consultas, assim como os tempos de espera, aumentaram cerca de 20% em apenas um ano. Sendo crítica a dificuldade de resposta em algumas especialidades, como anestesiologia, neurologia ou cardiologia. Não são números, são pessoas. São mais 654 doentes a aguardar ansiosamente por uma cirurgia e mais 3.271 pessoas a aguardar penosamente por uma consulta. E na área dos cuidados de saúde primários, que deve merecer tanta atenção e tanta inquietação quanto a hospitalar, a evolução também é preocupante. Em apenas um ano, entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, a percentagem de utentes inscritos sem médico de família no Médio Tejo aumentou 32%, havendo cerca de 50 mil cidadãos sem médico de família atribuído, o que corresponde à necessidade de contratar aproximadamente 30 novos médicos. Os próximos meses serão decisivos para travar este declínio e inverter a capacidade de resposta do SNS. Mantenhamos, pois, firme a nossa exigência e não nos deixemos enganar por notícias como esta que vou citar. Estou a citar. Reforço de médicos de família em Abrantes. A ULS-CMT acaba de reforçar o número de médicos de família ao serviço dos cuidados de saúde primários do Concelho de Abrantes, ao abrigo do projeto Bata Branca, passando a ter mais consultas e acesso a cuidados de saúde. Esta é a notícia. Parece ótimo, não parece? Pois, mas espremido, em que é que dá este reforço? Apenas numas escassíssimas 4 horas semanais, repito, 4 horas semanais, de um clínico reformado que
que anda generosamente há um ano a oferecer os seus préstimos ao Ministério da Saúde e ao município de Abrantes sem pedir nada em troca. É isto que se passa quando se confunde comunicação com propaganda e factos alternativos com verdade e realidade. Que porventura nos estejam, portanto, a ver e a ouvir, terão provavelmente alguma preocupação, alguma dúvida, não é? Porque eles ouvem falar em milhões. Bom, 121,6 é muito, se for comparado com 12, será pouco, comparado com 1.216 milhões. Nós que mexemos em números, que cruzamos a informação, temos a ideia que é um bom número, são bons milhões e resultam de um esforço muito grande, muito empenho de toda a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Mas eu creio que quem nos está a ver, e desde logo nós próprios, não é? Aquilo que verdadeiramente interessa é o que é que se vai fazer ou o que é que se fez com os milhões já investidos. Mas talvez fosse útil nós dizermos o que é que a nossa sub-região melhorou, por exemplo, no quadro anterior. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego, agora, por estes meses, é exatamente igual ao que era em julho de 2018. E quanto à criação de empresas, que empresas foram criadas? Antes das várias crises que passámos, depois das crises, ou seja, estes investimentos só fazem sentido, e fazem com certeza, ninguém tem dúvidas sobre isso, se traduzirem naquilo que eu há bocado designei por transformações maiores, ou por transformações, para ser rigoroso, transformações positivas e bens maiores, não é? Porque estamos a dizer que temos muitos ovos e depois não sabemos se vamos fazer omeletes, ovos mexidos, ovos estrelados e quantos, 3, 4, 5, 200. Quer dizer, eu não sei se quem fica satisfeito só com o número do que temos, com os recursos, sem estar preocupado com aquilo que vamos conseguir fazer. Este tipo de informações eu creio que seriam úteis, desde logo para nós, mas também para os nossos cidadãos. E sobretudo, quantificarmos os resultados. O que é que avançamos? O que é que transformamos? Em que é que as coisas melhoraram para as empresas e para as pessoas e para as instituições? Virarmos mais para fora do que para dentro, virarmos mais para os resultados do que apenas para o processo, que não deixa de ser importante, mas é isso. Como celebrar com exaltação 50 anos de liberdade? Como avaliar criticamente 50 anos de democracia? Como homenagear quem tudo deu para que sejamos livres e donos do nosso destino? A responsabilidade, sendo ciclópica, só estaria ao alcance de um dos nossos maiores trovadores da liberdade. Não foi difícil escolhê-lo. O nome era óbvio. José Mário Branco, natural do Porto, faria em breve 82 anos, cantor muito mais vivo que morto, com quem continuamos a contar para cantar e para o resto. E é para o resto desta intervenção que tomamos emprestadas as palavras que se seguem, homenageando assim Abril, através de um dos seus mais talentosos cantores de intervenção. Cá dentro, inquietação, inquietação, era só inquietação, inquietação. Porquê? Não sabíamos ainda. Havia sempre qualquer coisa que estava para acontecer, qualquer coisa que devíamos perceber. Porquê? Não sabíamos ainda. Era só inquietação, inquietação, havia sempre qualquer coisa que tínhamos de fazer, qualquer coisa que devíamos resolver. Porquê? Não sabíamos ainda. Mas sabíamos que essa coisa é que era linda. Não cantemos alegrias a fingir. Se alguma dor existir, a roer dentro da toca. Deixemos a tristeza sair, pois só se aprende a sorrir com a verdade na boca. Quem canta uma alegria que não tem, não conta nada a ninguém. Fala verdade a mentir. Cada alegria que inventas mata a verdade que tentas, porque tentar é fingir. Não cantemos alegrias de encomenda, que a vida não se arremenda com morte que não morreu. Canta da cabeça aos pés, canta com aquilo que és, só podes dar o que é teu. Perfilados de medo, sem mais voz, o coração nos dentes oprimido, os loucos, os fantasmas somos nós. Rebanho pelo medo perseguido, já vivemos tão juntos e tão sós que da vida perdemos o sentido. É, companheiro, aqui estou para te falar. Só tem medo desses muros quem tem muros no pensar. Todos sabemos do pássaro cá dentro a querer voar. Se o pensamento for livre, todos vamos libertar. Ser sozinho não é sina nem de rato de porão. Faz também soprar o vento, não esperes o tufão. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade e viva a democracia. Falta pouco mais de um ano para terminarmos este mandato autárquico. Importa, pois, refletirmos sobre os problemas que resolvemos e o valor que acrescentamos à nossa cidade,
ao nosso concelho e a cada uma das nossas freguesias. Como está Abrantes em aspectos essenciais da natureza económica, social, demográfica, ambiental, cívica e cultural? O nosso bem-estar e qualidade de vida melhorou, ou está pior, ou na mesma? Os dados estatísticos disponíveis mostram o seguinte, e antecipamos que de nada serve matar o mensageiro, quando este traz más notícias. Somos hoje menos 5.000 abrantinos do que éramos há 10 anos, um número equivalente aos habitantes do norte ou sul do nosso concelho. A população com mais de 65 anos é já superior à população com menos de 25 anos, havendo cada vez menos crianças a nascer e mais jovens a partir. Valham-nos os imigrantes. A constituição de novas empresas está estagnada há 5 anos e em 2023 foram até constituídas menos empresas do que em 2020. Nos primeiros meses deste ano exportámos menos 11%, ou seja, menos 4,4 milhões de euros do que no período homólogo do ano passado. Dos 7 investimentos recentemente aprovados ao abrigo do Fundo de Transição Justa para compensar o encerramento da central termoelétrica do Pego, de Abrantes, somente um se situa no nosso concelho e diz respeito a uma empresa já existente, representando apenas 5,6% do investimento aprovado. O que compensa este investimento em termos de valor acrescentado e criação de emprego? Perderam-se 420 postos de trabalho, diretos e indiretos, quantos são recuperados? O que ganha a aldeia do Pego diretamente com este investimento? O poder de compra dos abrantinos está a cair consecutivamente desde 2015, ao mesmo tempo que sobe noutros concelhos da região. Hoje, há mais desempregados residentes em Abrantes inscritos no IFP, Instituto Profissional de Emprego, do que havia no início deste mandato. Entre 2021 e 2023, os crimes registados pelas autoridades policiais aumentaram em geral cerca de 50%, tendo os furtos de veículos aumentado de 26%, os crimes de violência doméstica 28% e contra pessoas 43% e contra o património 80%. Eu tinha cuidado com a questão da Shai Mitterlei naquela rotunda, onde foi inaugurado ontem. Apesar da criação da nova unidade ULS no início do ano, o Médio-Tejo tinha no mês passado, isto é, em março, menos cidadãos com médicos de família atribuído do que em janeiro. E, só para referir mais um dado preocupante, a imprensa regional dá conta de que não foram abertas novas vagas e, porventura, terá sido mesmo extinta a licenciatura em cinema documental na ESTA e PT no ano letivo 2024-2025. Como pode isto acontecer quando ainda recentemente o Executivo Municipal anunciou a realização em Abrantes de uma Bienal de Cinema e Audiovisual, a BICA? Será que não reparámos que se tratava de uma brincadeira do Dia das Mentiras? Se estes factos não são sintoma de que muito vai mal neste reino da Dinamarca, não sabemos mais o que será preciso acontecer para sobressaltar as consciências adormecidas, acomodadas ou anestesiadas desta Abrantes cor-de-rosa. Temos muitas propostas, temos sempre feito muitas propostas. Eu já tive a ocasião de responder, julgo que na última Assembleia Municipal, ao senhor deputado Bruno Tomás, essa questão das propostas, porque ele traz sempre essa questão aqui, não é? Como se uma mentira 1000 vezes repetida se transformasse numa verdade, mas não se transforma numa verdade. A verdade é que, se não houvesse mais proposta nenhuma, e há centenas delas, nós no nosso programa eleitoral temos 118 propostas e que são compromissos e que mantemos aqui ao longo dos 4 anos. Portanto, não há falta de propostas. Também dizer que lamento muito a forma deplorável como um coro de vozes do Partido Socialista, incluindo o seu Presidente, se dirigiram ou reagiram, digamos, à intervenção da nossa deputada do Alternativa, Sónia Pedro, inclusive com referências pessoais e familiares que são verdadeiramente deploráveis, mas isso eu deixo, digamos, a cargo dela. Mas daquilo que é político, dizer que o que a senhora deputada Sónia Pedro e o Alternativa fizeram foi apresentar aqui factos estatísticos credíveis do INE, que são inquestionáveis, mas nós estamos à disposição para vê-los todos um a um. Porventura poderá ter havido algum engano, julgo que não há, mas podemos vê-lo. Agora, dizer que, ou responder à nossa estatística de constituição de empresas, falando da dissolução de empresas, bom, isso é desconversar, não é verdade? Portanto, reajam àquilo que nós dizemos, não é àquilo que nós não dizemos.
Até porque nós podemos dizer a um limão que canta como um canário, não é? Mas o limão nunca cantará como um canário. Sobre a receita e despesa executada. É-nos dito que a receita corrente e de capital foi executada em 108% e a despesa, também corrente e de capital, em 76% da dotação corrigida, com o investimento a ficar-se por 59%, ou seja, quase metade. Esta taxa de execução da despesa, sendo crónica, significa que em cada 4 anos o município perde 1 ano em progresso, desenvolvimento e qualidade de vida. Relativamente à Associação Tagus Valley, é-nos informado que registrou em 2023 um resultado líquido negativo de 85,2 milhares de euros, acumulando só nos últimos 5 anos prejuízos superiores a 500 mil euros. Apesar da atribuição de sucessivos subsídios à exploração e aquisição de unidades de participação, as quais representam atualmente 96,41% do capital social da Tagus Valley, uma participação, em nossa opinião, excessivamente concentrada no município de Abrantes. Sobretudo quando não se vê em que é que todo este investimento no Tagus Valley beneficia significativamente Abrantes e os abrantinos. Sobre a cobrança de derrama e do IMT, o Imposto Municipal sobre Transações Onerosas. O Sr. Presidente afirmou na reunião de Câmara que o aumento, e agora permita-me corrigi-lo, enganou-se na reunião de Câmara e voltou a enganar-se aqui, trocando as percentagens. Eu vou dizer as percentagens corretas. O aumento de 76% na cobrança de derrama reflete, vou citar, mais rendimentos das empresas e mais atividade económica no Conselho, e que esta percentagem, para quem gosta e fala em métricas, porventura seremos nós, dissipa qualquer dúvida e não há questões políticas que possam contrapor resultados tão evidentes. Sr. Presidente, a derrama já vinha a diminuir quando foi encerrada a central termoelétrica do Pego, em finais de 2021, tendo sofrido uma quebra abrupta nessa altura. Nos finais de 2022, a Endesa transferiu a sua sede social para Abrantes, passando a pagar aqui a derrama correspondente a toda a sua atividade em Portugal, ainda que pouco produzisse por cá. A Endesa é claramente um outlier no panorama económico do nosso Conselho. Sr. Presidente, não considerando a derrama paga pela Endesa, que evolução teve a cobrança deste imposto em 2023 e com que fundamento afirma que aumentaram os rendimentos das empresas e a atividade económica em Abrantes, quando, entre 2017 e 2022, os últimos dados conhecidos, o volume de negócios das empresas localizadas em Abrantes caiu mais de 10%, inclusive neste último ano de 2022. E sobre o IMT, o Imposto Municipal sobre Transações Onerosas, cuja cobrança aumentou em 59%, sabe o Sr. Presidente quanto aumentou o preço da transação das casas em Abrantes em 2023? Em consequência de ser fraca a construção de edifícios novos e a reabilitação urbana, havendo grande falta de habitação, se sabe que aumentou 20% o preço da venda das casas, por que não o referiu, moderando o seu entusiasmo relativamente ao aumento da cobrança do IMT e não induzindo em erro quem o escuta? Vejam a construção em Abrantes. Espero que se veja aí ao fundo. É desastroso, mas eu posso publicar depois nas redes sociais no final desta sessão, ou entregar ao Sr. Presidente da Assembleia, terei muito gosto em fazê-lo, e que distribuo aos vários grupos, às várias bancadas. Sobre as transferências para as freguesias. Segundo o Sr. Presidente, as transferências para as freguesias representam, eu vou citá-lo, um reforço e afirmação do trabalho conjunto, da confiança que tem vindo a estabelecer com as equipas das juntas de freguesias. Fim de citação. É uma afirmação bonita, baseada em valores financeiros que o Sr. Presidente exalta com orgulho. Mas vejamos, para além das aparências, nos últimos 3 anos, os custos municipais com as juntas de freguesia ficaram abaixo da linha de tendência da última década e até abaixo das transferências efetuadas em 2020. E se observarmos a evolução em percentagem da despesa total, inicial ou corrigida, tanto faz, vemos que as transferências para as freguesias, em termos relativos, ou seja, percentuais, caíram todos os anos entre 2015 e 2019, voltando a cair entre 2021 e 2023, pelo facto de não acompanharem o crescimento do orçamento municipal, que tem sempre crescido, como todos sabemos. Já para não falar do peso atribuído a cada freguesia, vou repetir, do peso atribuído a cada freguesia no conjunto das transferências, em que, por exemplo, Tramagal recebeu 7 a 12% do orçamento,
ou no conjunto das transferências, entre 2014 e 2019, passando a receber menos de 7% a partir de 2020. Isto foi justificado por quê? Poderá haver razões, mas foi justificado, não me lembro de as ver. Sobre as transferências e o apoio social às famílias. Também aqui o Sr. Presidente referiu com grande entusiasmo o crescimento de 31% face ao ano anterior, tendo afirmado que, vou citá-lo, temos de apoiar quem verdadeiramente precisa e ter mecanismos de consolidação que sejam determinantes do funcionamento de uma cidade e de um concelho que quer ser inteligente. Subscrevemos estas afirmações, como é óbvio, não é? A questão é qual é a relação delas com a prática. Pois ser inteligente é perceber que as transferências para as famílias caíram cerca de 12% entre 2020 e 2022, os anos socialmente mais difíceis da pandemia, inclusivamente para os jovens, como a imprensa deu conta recentemente, e para a classe média, sendo natural que a percentagem de recuperação seja agora elevada. Por outro lado, quando observamos o peso das transferências para as famílias no total da despesa corrente, constatamos que ele ainda está mais baixo do que praticado em 2017 e 2020. Isto é, além de não terem sido reforçadas as transferências para as famílias nestes anos de forte crise social devido à pandemia, aos juros de crédito e à inflação, elas mantiveram-se em 2023, em termos relativos, abaixo de anos ditos normais, também eles de carência e necessária proteção social, sobretudo para aqueles que têm as suas capacidades diminuídas. Relativamente aos médicos de família, este relatório de prestação de contas afirma, vou citar, o projeto Bata Branca tem-nos permitido minimizar o efeito da falta de médicos de família. Fim de citação. Sr. Presidente, está a referir-se, e vou citar, a 5 médicos aposentados que se mostraram disponíveis para acordos de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Abrantes, a fim de serem colocados nas freguesias com mais carências a nível de cuidados médicos, como é o caso de Rio de Moinhos, Alvega, São Miguel do Rio Torto e Carvalhal. Onde é que estão estes médicos? Ou está o Sr. Presidente a referir-se ao médico contratado por 6 meses, em julho do ano passado, o Dr. Proa, para a extensão de saúde de Mouriscas e que só deu 9 horas semanais de consultas durante 4 meses, e não 6, entre setembro e dezembro, quando devia ter dado 10 horas semanais. Estará a referir-se também ao médico que devia ter começado a dar 4 horas semanais de consultas em Mouriscas a partir de fevereiro, próximo passado, e que, ao que julgamos saber, ainda nem sequer começou a dar consultas. E anda o homem atrás, das estruturas do Ministério da Saúde. Uma vergonha. Recordo que Abrantes tem 15 mil cidadãos sem médico de família, tornando-se necessário contratar não 2, não 5, mas sim 9 médicos pelo menos. E recordo o que o Sr. Presidente afirmou na sessão de 29 de setembro de 2023 desta Assembleia, aqui. E vou citar, temos de começar a discutir os assuntos muito mais à séria e com muito maior responsabilidade do que temos feito até aqui. De facto, é uma vergonha, afirmou o Sr. Presidente, é uma vergonha ter as nossas pessoas fragilizadas com a ausência de médicos. Como diz o Sr. Presidente, e vou citá-lo de novo, não há nada como realmente. Sobre o preço da água e a fatura ambiente. Apesar da inopinada alteração dos indicadores de gestão, é difícil comparar o relatório de 2023 com os anteriores. De repente muda-se os quadros, mudam-se os indicadores. Extraordinário. Informam-nos que de 2022 para 2023, em plena crise social, os rendimentos cresceram 23% dos SMA e os resultados operacionais 155%, com os resultados antes de depreciações e gastos financeiros a crescerem 685%. A receita da água, é dito no relatório, cresceu 32,4%, apesar de ter diminuído em 1,2% o seu consumo, ao contrário do que parece ter sido dito. Ou seja, o preço da água aumentou realmente, feitas as contas, 34,8%. Se é verdade que o tarifário da água foi ultrapassado pelos dos 6 municípios que integram a Tejo Ambiente, agora recentemente, ele continua a ser superior em cerca de 6% à média dos 11 municípios do Médio Tejo, e em particular aos de Alcanena, Entroncamento, Torres Novas e Constância. Neste último caso, superior a tarifa em mais de 45%. O mesmo se passa com o tarifário do saneamento, com diferenças ainda mais significativas, 7% superior à tarifa média da sub-região do Médio Tejo e mais 163% do que a praticada pelo município de Constância. E nos resíduos sólidos, pagamos 44% acima da média dos 11 municípios do Médio Tejo. Devo lembrar que a ERSAR é a mesma de todos estes municípios, não é só a de Abrantes. A legislação é a mesma e as oportunidades são iguais para todos os municípios. O que é diferente é quem governa cada um deles e como se governa cada um deles. No caso de Abrantes, com o monopólio empresarial e maioria política absoluta, impondo os preços e as ineficiências de gestão que se quer.
Repare-se que em 2023, e apesar do brutal aumento das tarifas e dos rendimentos, as despesas de investimento do SEMAC caíram 40%. Não houve investimento. Não. Caiu. E foi aqui dito, e até reconhecido pelo Sr. Presidente da Bem Posta no Mirante, a desgraça que vai aí pelo saneamento básico em várias aldeias. Registando o segundo valor mais baixo desde 2018 de investimento. Vejam só. O investimento em saneamento foi quase nulo, levando-nos a perguntar, para quando o saneamento básico, entenda-se a rede de esgotos, em Valdezebrinho e noutras aldeias do concelho que dele necessitam? Quantos anos levam a estudar e a decidir sobre o assunto, enquanto as populações esperam e desesperam? Ou, como perguntou Bertolt Brecht, em Dificuldade de Governar, cito, será que toda a gente é estúpida e governar é assim tão difícil? Bom, em primeiro lugar, agradecer a participação dos senhores deputados da bancada do Partido Socialista sobre esta temática, e já foi tudo dito. Eu acho que o essencial foi dito, mas eu tenho que fazer algumas referências, porque em democracia temos que ter um entendimento e uma capacidade de gestão muito verdadeira. Destilar ódio é terrível. Destilar ódio é terrível para a democracia. Uma coisa é termos opiniões diferentes, termos posicionamentos diferentes. Destilar ódio é absolutamente outside, fora de qualquer contexto de uma sociedade democrática. Bom, dizer também, quer à doutora Ana Neves, quer ao doutor Luís Salgueiro, são ambos os chefes de divisão financeiros, quer da Câmara Municipal, quer dos serviços municipalizados, que deposito imensa confiança neles e em todos os nossos técnicos que trabalham nos serviços administrativos financeiros, no trabalho absolutamente extraordinário e exemplar no país. Depois, dizer que quem diz uma mentira mais do que uma vez, não fica a pensar que aquilo passa a ser verdade. É porque há pessoas que dizem mentiras mais do que uma vez e depois, se calhar, pensam que aquilo passa a ser verdade. Dizer mais do que uma vez uma mentira nunca será verdade. Falar dos médicos em Moriscas, a quem agradecemos muito a sua participação no âmbito da Bata Branca para ajudar a resolver um problema que é do Ministério da Saúde. Mas desculpe lá, nós pagamos todos os meses milhares de euros aos médicos das unidades de saúde familiar em Abrantes e no Recio. É preciso ter lata, meus amigos. Nós investimos milhares de euros todos os meses para garantir dezenas de médicos nas unidades de saúde familiar em Abrantes e no Recio ao sul do Tejo. Vêm falar da Bata Branca, que são os trocos que pagamos, a componente da Câmara Municipal, aos médicos no projeto de Bata Branca em Moriscas. Isto é brincadeira. Isto não é política. Isto é brincadeira. Isto é uma falta de respeito imensa por todos, pela uma comunidade inteira. Conforme previsto no Estatuto do Direito da Oposição e a pedido do Movimento Alternativa Com, voltamos a discutir publicamente o relatório de avaliação do grau de observância do Estatuto do Direito da Oposição, ou EDO, e a resposta das forças políticas da oposição que democraticamente se pronunciaram. Como prometemos, falo-emos todos os anos, por entendermos que Abrantes e os abrantinos ganham em defender o Estado, em debater, o Estado da democracia local, com o intuito de a melhorar, ampliar e aprofundar. No ano em que celebramos o 50º aniversário do 25 de Abril, este debate adquire um significado e uma responsabilidade especiais, devendo todos sentir-se verdadeiramente livres para dizerem o que pensam, sem medos nem constrangimentos. O debate suscitado este ano decorre após 10 meses de injustificável e reprovável equívoco legal, processual e ético-democrático sobre o direito a realizá-lo, esperando-se que nunca mais se considere que o relatório de avaliação do grau de observância do EDO é um documento, quase estou a citar, é um documento interno da Câmara Municipal e que o propósito de debatê-lo na Assembleia Municipal, cito, é vexar, envergonhar e achincalhar o Presidente da Câmara. E que nunca mais seja recusado a qualquer força da oposição o esclarecimento pedido ao Sr. Presidente da Câmara ou a qualquer outro dirigente autárquico, alegando-se, e vou citar, não haver mais nada a acrescentar. Relativamente ao relatório de avaliação do grau de observância do EDO, a declaração de pronúncia do Movimento Alternativa Com, que está na posse de todos,
os senhores deputados, e que julgamos ser clara e objetiva, afirma em síntese: 1. Que o relatório de avaliação, aprovado pela Câmara, repete o mesmíssimo conteúdo do ano e mandato anteriores, limitando-se a reproduzir uma minuta, entre aspas, genérica e superficial, que configura uma aplicação formalista e minimalista do EDO, a qual pouco ou nada tem de democrático. 2. Que os incidentes e incumprimentos violadores da letra e ou do espírito do EDO, ainda há bocado assistimos a um na finalização da intervenção do Sr. Presidente, está aí um exemplo, reportados o ano passado, voltaram a repetir-se este ano, 2023. Em alguns casos com gravidade acrescida, o que revela falta de interesse e respeito pelas observações que então fizemos. 3. Que esta falta de resposta positiva às nossas insistentes observações nos obrigaram a ter de recorrer à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, ou CADA, sempre que nos for negado o acesso a estes, e à Inspeção-Geral de Finanças, IGF, enquanto entidade de tutela, designadamente quanto à supressão ilegal de reuniões de Câmara e à marginalização da Câmara Municipal na designação do representante na Tagus Valley, em flagrante violação dos artigos 33º, 34º e 40º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. Estas diligências têm sido grotescamente interpretadas como, cito, denúncias e tentativas de infiltração em todas as instituições, entupindo os serviços com pilhas de documentos a que se tem de responder. Fim de citação. Todavia, voltaremos a fazê-las sempre que reiteradamente não forem respeitados os direitos de oposição que nos assistem, como ainda esta semana aconteceu, com a recusa de entrega dos relatórios finais e demais evidências relacionadas com os contratos-programa celebrados com a Tagus Valley e respectivas ações de fiscalização, avaliação e auditoria. Sendo do conhecimento de todos o que pensa o Movimento Alternativa Com sobre o relatório de avaliação do grau de observância do EDO, portanto, a declaração de pronúncia distribuída, ficamos também na expectativa de conhecer, com a abertura democrática e a transparência que de todos se espera, e a consciência de que quem cala consente, o que cada um pensa sobre o referido relatório da avaliação e a forma como, no seu entender, está ou não a ser cumprido e respeitado o Estatuto do Direito de Oposição. Obrigado. Democracia e liberdade são provavelmente as grandes conquistas de Abril e os seus conceitos foram aqueles que, essencial e maioritariamente, preencheram os vários discursos na celebração dos 50 anos de Abril. É por isso que não posso branquear o que se passou na última Assembleia Municipal. Manda o princípio da solidariedade institucional, que partilha a responsabilidade coletiva das intervenções do Sr. Presidente na Assembleia Municipal, feitas, obviamente, em nome deste Executivo, o que sempre fiz e continuarei a fazer com a lealdade que me caracteriza. Todavia, devo aqui demarcar-me e até repudiar algumas das afirmações que o Sr. Presidente fez e também a forma ofensiva e inapropriada como as fez, infelizmente recorrentes, a propósito das intervenções dos eleitos do Movimento Alternativa Com naquele órgão. Além de infundadas e desajustadas, algumas das suas afirmações só o desqualificam institucionalmente e não valorizam nem respeitam os seus pares, nem o órgão que representa. Mais, o Sr. Presidente contrariou o que normalmente afirma ao assumir-se como representante de apenas parte de todos os abrantinos, quando, em determinado momento, agradeceu apenas as intervenções dos deputados do Partido Socialista, excluindo as demais forças políticas. Democracia e liberdade. Estes episódios mostram que 50 anos depois somos todos muito democratas, desde que a democracia seja feita à nossa maneira, e liberdade sim, desde que ela esteja condicionada a uma espécie de ditadura do pensamento único. É também por isto que o Movimento Alternativa Com tem um papel insubstituível na democracia local e que assumimos o compromisso de continuar a contribuir com coragem para uma reconstrução plena das principais conquistas. Vereador Vasco, eu, na verdade, reconheço que às vezes falei para si, enquanto vereador, de forma errada. Na verdade, bem, mas também, quer dizer, eu também não tenho culpa do senhor ser aqui no município o rosto do movimento independentes.com.
Sem ponto, Sim, mas isto porquê? Porque é o seu que é o rosto. Porque, na verdade, eu tenho que ser mesmo seu amigo. Eu tenho que me colocar ao seu lado e se o senhor quiser, quando agora sairmos daqui da reunião, vamos falar os dois mais um bocadinho, eu tenho que me tornar verdadeiramente seu amigo. Porque eu até lamento que o senhor esteja a fazer um papel que, na verdade, se calhar nem tinha que fazer. Porque o que o senhor faz é, no fundo, ser o rosto e ler aquilo que outros lhe propõem fazer. Mas eu vou-te explicar porquê. Digam-me lá o que é que eu disse na Assembleia Municipal que o tivesse magoado a si ou a algum deputado municipal. Diga lá uma coisa que eu tivesse dito na Assembleia Municipal que o tivesse magoado a si ou a alguém. Aliás, importa referir que o senhor só teve em metade da Assembleia Municipal. Não se esqueça disso. Mas e é mesmo por sabe porquê, Sr. Presidente? Sim. Porque tinha responsabilidades Está profissionais. bem, Sr. Vereador. Tenho responsabilidades profissionais e, como sabe, eu não sou político profissional, eu sei, não vivo da política, mas por isso é que a política eu tenho... não me dá rendimentos e eu tenho, Claro. E tive que me ausentar por motivos profissionais. Claro. E por isso é que eu tenho que me tornar seu amigo. Eu tenho que o ajudar a pensar melhor. Porque eu acho que o senhor é uma boa pessoa, está a fazer um papel errado. Porque o senhor não é assim. Porque o senhor sabe que eu não disse nada na Assembleia Municipal, pudesse ter magoado alguém. Desculpa, a única coisa que eu fiz, deixe-me só dizer uma coisa. Para quem começa a ler uma coisa que eu vejo que é o senhor que não escreve, pelo menos na totalidade, é assim, na verdade, quem comemora 50 anos de Abril e quem fala de 50 anos de Abril e das comemorações dos 50 anos de Abril, Sr. Vereador, deixe-me só dizer uma coisa. Então, a democracia não é só para um lado. Claro que sim. Então eu também me defendi, não magoei ninguém. Eu defendi aquilo que vamos fazendo. Eu não magoei ninguém. Então, e estou a magoá-lo assim agora. O senhor faz as afirmações, fala de adjetivos como levianos, coisas assim desse tipo. Mas olha, eu trago-lhe, a sério, eu vou perder tempo, eu trago-lhe os adjetivos e as considerações de suspeição que os senhores têm colocado ao longo de 2 anos e meio. Recordo-me ainda, e eu cheio de esperança, a sério, cheio de esperança, no primeiro dia que o senhor se sentou neste órgão, para dizer que não queria ser igual aos outros, como se os outros tivessem sido muito maus, a oposição, e não foi. Eu ao longo destes anos, enquanto vereador, e até depois enquanto presidente, tenho-me relacionado com toda a oposição, de forma franca, quer dizer, também não posso concordar com aquilo que eu não concordo. Acho que tenho ofendido alguém, tenho tratado mal alguém, nos diferentes órgãos onde estou. Agora, deixe-me só dizer uma coisa, depois o senhor pode falar baixinho, ou o outro pode falar a gaguejar, ou o outro pode fazer não sei o quê. Cada um tem o seu estilo. Mas eu não magoo ninguém, não ofendo ninguém. Agora, eu também tenho o direito de me defender. Por exemplo, o senhor vereador diz, falta marcar as ruas na estrada de Martinchel. E o vereador João Gomes diz, olha, é um processo que está a andar. Desculpe. Suspeição a toda a hora, adjetivar a toda a hora, isso é que é fazer política, Sr. Vereador. Isso o movimento independente tem esse propósito. Já houve outro movimento independente em Abrantes, desculpe, que era o vereador Carlos Areias, pois havia intervenções do tipo, era preciso fazer aquilo, olha, podíamos melhorar além. Essa coisa que o senhor agora disse do jazz, ok, ajudem mais as associações de caráter musical, particularmente o jazz. Pronto, isso é uma boa intervenção, é contribuir para a causa comum. Agora, sempre a adjetivar levianos, isto, aquilo, eu até lhe trago os adjetivos todos que tenho utilizado ao longo de 2 anos e meio. Suspeições atrás de suspeições, qualquer coisa é suspeições, até sobre documentos que eu tenho dito que são mais técnicos do que políticos. E o senhor acha que também não devemos dizer nada, caramba. Eu acho que isto não é justo e não é. E eu acho que isto não é. Deixe-me só dizer uma coisa. Eu acho que isto não é. Vereador Damas, vereador Vasco Damas. Estamos de acordo. Vereador Vasco Damas. Que houve vários limites que foram. Deixe-me só dizer uma coisa. Vereador Vasco Damas. Eu até assumo que eu próprio, em determinadas intervenções, possa não ter estado bem. Está bem. Agora, Sr. Presidente, vou-lhe pedir uma coisa. Mas espera aí. Não ponha em causa o papel que eu aqui represento. Está bem, vereador. E em relação à disponibilidade para falar consigo, Sr. Presidente, deixe-me só dizer, tudo bem, incondicional e sempre disponível para falar consigo. Vereador Vasco, deixe-me só dizer uma coisa. Eu não estou a pôr em causa o seu trabalho. Não estou a pôr em causa a sua competência.
estou a dizer... ok, não, certo. aquilo que eu estou a dizer é que acho mas é que a importante sua sublinhar intervenção não é genuína, não é sua, e há pessoas por trás de si a dizer coisas que, porventura, o senhor, se tivesse escrito sozinho, não o diria. É isso que eu estou a dizer, tão simples como isto. Deixa-me só dizer, tão simples como isto. Ouça, não me parece que o conteúdo daquilo que hoje, mais uma vez, leu, seja de si e da sua genuidade, de forma natural, seu. Não é... Não consegue provar, eu não consigo provar o contrário, na verdade, mas também, mas deixe-me só dizer um texto que escrevi há 5 anos, escrevi há 5 anos, passou originalmente. Não é isso. Eu até o convido. O Sr. Presidente diz que não fui eu que escrevi. Eu até o convido a fazer, eu até o convido a libertar-se do computador e de leituras. Fazer aqui como toda a gente faz, de peito aberto, diz o que tem para dizer, claro, tópicos, tudo bem. Até eu proponho que faça isso, parece até mais... Agora, quer dizer, eu não me meto nas estratégias de cada um e parece que isso até pode ser exagerado. Deixe-me só dizer uma coisa. Eu ainda acredito e confio que o senhor é uma boa pessoa e que o senhor não utiliza adjetivos e suposições como tem vindo a fazer ao longo de 2 anos e meio. Temos 1 ano e meio de mandato. Eu até lhe estou a dar isto gratuito. A favor da democracia, acho que é preferível vir com propostas verdadeiramente, com conteúdos para ajudar, do que fazer o que fez durante 2 anos e meio, que eu acredito que não tenha sido o senhor, durante 2 anos e meio, que é bota abaixo, insinuações, atrás de insinuações, adjetivos atrás de adjetivos que não valorizam nada e não contribuem para nada na nossa Comissão. Reunidas as condições para podermos aprovar o relatório de avaliação de execução do PPR relativo ao ano 2023. Ok, Sr. Presidente, então se me Faz favor. vou ter que fazer uma declaração de voto. Faz favor. E repetindo a parte daquilo que disse, na passada reunião de Câmara, eu realmente comecei por referir que na reunião de Câmara 31 de outubro de 2023 foi aprovado o relatório de avaliação intercalar da execução do PPR, relativo à parte do ano 2023, relatório esse em que se afirmava que uma das divisões assinala que se verificam constrangimentos no risco de não cumprimento das regras do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente quanto a deveres de fundamentação, designadamente da escolha do procedimento, do preço base do procedimento, da escolha de sugestão das entidades a consultar, que se mantêm algumas situações de não cumprimento do ciclo legal da autorização da despesa, alegadamente por motivos de urgência, e verificam-se também constrangimentos na elaboração de relatórios por parte de gestores do contrato, o que tem causado dificuldades no relatório de execução do contrato a integrar o portal BaseGov. Neste relatório, que volta agora a ser trazido à reunião de Câmara, relativamente a todo o ano 2023, os referidos constrangimentos e não cumprimentos foram retirados e substituídos no que respeita à mesma matéria de facto, por continuar o desígnio de não cumprimento e reforçar o planeamento. Assim, a informação sobre os esclarecimentos que solicitei na passada reunião de Câmara são absolutamente redundantes, nada adiantando relativamente ao que, em concreto, questionei, acreditando que não houve intenção neste relatório de avaliação do PPR relativo a 2023 de usar eufemismos, porventura menos comprometedores, para referir os mesmos constrangimentos e não cumprimentos, apontados no relatório intercalar de outubro passado, não foi esclarecido a que é que estes se referiam e o que é que foi feito para os superar. Por estes motivos, o Movimento Alternativa Com abstém-se neste ponto da ordem do dia. Muito bem. Eu acho, vereador Vasco, deixe-me só dizer uma coisa, com todo o respeito, troque mais por miúdos. Qual é que é a sua posição relativamente a isto? Sr. Presidente, eu acabei de fazer uma declaração de voto e sobre declaração de voto acho que estamos conversados. Eu trago o assunto à próxima reunião de Câmara. Eu gostava que o senhor me dissesse de forma clara o que é que está, qual é que é a dificuldade. Isto é um instrumento técnico. Eu pedi um esclarecimento, o esclarecimento não me foi dado de forma clara para que eu mas deixe-me só dizer uma coisa com todo o respeito pela declaração de voto. Que importância é que isto tem para os abrantinos e para o nosso progresso? Um documento técnico, interno. A ver, Sr. Presidente, liberdade, desde que ela seja condicionada a uma lógica de pensamento único. Se eu pensar de forma diferente do Sr. Presidente, e se colocar questões que possam ser incómodas, o Sr. Presidente fica bastante quê? Comprometido e magoado. Comprometido quê? Portanto, eu pedi um esclarecimento. Eu não estou comprometido. Sr. Presidente, eu pedi um esclarecimento. Esse esclarecimento não me foi dado de forma clara. Eu não me sinto confortável a aprovar acabei de fazer uma declaração de voto, abstendo-me deste ponto da ordem do dia.
Mas, ouça, tudo aquilo que eu disse anteriormente, parece que não faz sentido. As pessoas põem em causa uma coisa, ouça, que é um documento interno, de gestão interna, põe em causa que as pessoas, o que é que estão a pôr em causa aqui? Não, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Não. A forma, ouça, a forma e o conteúdo com que os senhores abordam assuntos desta natureza, eu sinceramente, olha, eu vou-lhe dizer, espero que não tenha estado a gastar o meu latim, consigo em particular, não tenha estado a gastar o meu latim e que o senhor tenha compreendido de uma vez por todas a minha posição. Porque, caso contrário, eu começarei a ter outra posição, que é nem sequer lhe responder, porque, na verdade, eu confio que o senhor não tenha nada a ver com este tipo de abordagem. Acho que esta abordagem e aquilo que o senhor leu, acho que o senhor não tem nada a ver com isso. É outro senhor que faz as apreciações e que o manda ler aqui. Eu acredito nisso. No dia, se eu descobrir que verdadeiramente é o senhor, vou ter que mudar de conversa. Porque, também, agora deixe-me dizer isso, porque eu acredito que não é o senhor a escrever essas coisas, nem a fazer essas análises, nem o senhor tem tempo. Agora, se o senhor diz que é o senhor, ouça lá, mas diga-me lá uma coisa, espera aí, então vamos lá ver aqui uma coisa, desculpa lá. Deixa-me lá só dizer uma coisa. Eu já lhe disse. Foi o senhor que fez isto? E repito mais uma vez. O movimento alternativo tem só uma equipa de 3 em que o senhor é o relator que se reúne semanalmente e as decisões do nosso movimento são tomadas em equipa e já lhe disse também que no nosso núcleo muitas vezes as minhas ideias não são as ideias que prevalecem. Está bem. Não. Pontualmente, em situações, porque o nosso movimento é democrata. Mas também é verdade. O nosso movimento é democrata. Sim, claro. Okay? Então, é fácil ter democracia em 3 pessoas. Mas deixe-me só dizer uma coisa. Gerar democracia em 3 pessoas. Mas deixe-me só. Não, são 2. Deixe-me só dizer uma coisa. Deixe-me só dizer. Ó, vereador Vasco, deixe-me só. Se quiser, eu convido, vou estar presente na próxima reunião. Tem que me convidar. Ok, tem que me convidar para eu lá. Está bem. Deixe-me só dizer uma coisa. Olha aqui. Eu também não lhe quero tirar responsabilidades naquilo que o senhor lê, porque na verdade é o senhor que lê, portanto eu também, atenção, porque eu não quero pôr as responsabilidades em cima de todas as outras pessoas, porque eu disse isto aqui desde o início, o senhor é que é o rosto, o senhor é que é o... Claro, sim, está a ver, repare bem, se calhar me explica bem, é que o senhor diz uma coisa e faz outra, é porque o senhor vem dizer que todos aqueles que estiveram na política até hoje em Abrantes, e o senhor diz isso, foram o que foram, nós somos diferentes, nós vimos aqui acrescentar democracia, também acrescentar democracia e não têm feito nada disso. E a prova disso, e os abrantinos têm que saber isto, os senhores perdem o tempo todo a falar de um instrumento técnico de gestão interna, perdem o tempo todo e não trazem, tirando maior financiamento hoje para o jazz, nada, não trazem nada, e andam há 2 anos e meio, ouça, vereador Vasco, deixa-me lá dizer, vereador Vasco, deixa-me lá dizer, andam durante 2 anos e meio a adjetivar, afirmações de suspeição, ouça, e hoje é uma prova evidente disto, vocês estão a pôr em causa relatórios, documentos internos, gestão interna, a sério, olha, eu estou muito desiludido. É o próprio relatório que coloca em causa determinado tipo de situações. Mas qual determinado tipo de situações? Eu pedi esclarecimento relativamente a... Mas qual põe em causa? O vereador Vasco, traz o relatório agora. Não me esclarece as dúvidas. Vereador Vasco, não seja assim. Agora, Sr. Presidente, uma coisa é verdade. Houve aqui declarações de voto que o Sr. Presidente fez, que eu tentei intervir a seguir e o Sr. Presidente não me deixou. Deixa-me, está bem. Isso aí tem razão. Quer dizer o seguinte, há uma dualidade de critérios na gestão destas reuniões, e o Sr. Presidente, enquanto gestor desta reunião, é o responsável dessa dualidade de critérios. Mas tudo bem. Vereador Vasco, sabe que isso não é relevante agora. Sabe que isso não é... Não, isto foi tudo num contexto de uma conversa, de uma intervenção minha, a tentar puxar por si e segurá-lo enquanto pessoa e enquanto político, do qual eu ainda estava a tentar acreditar. Desculpe, só tem a ver com isto. Não tem nada a ver com... Foi a circunstância do momento que causou esta minha intervenção. Desculpe lá. Eu respeito a sua declaração de voto, está tudo ok. Não respeito a sua intervenção, desmente-o. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Sinceramente, eu não sei se é de confiar em si, se não. Que esse é que é o grande problema. É porque quando nós perdemos
este sentido de confiança nas pessoas. Lá está, a sério, deixa-me muito triste, porque afinal o senhor não é aquilo que eu penso. Já deixei de pensar, depois voltei a pensar que era possível, mas volto agora a perceber que se calhar não vale a pena confiar em si, porque o senhor não é confiável. Porque na verdade o senhor diz uma coisa, depois a seguir faz outra, e a sério, eu estou desiludido. É só isso. E por isso é que me manifestei desta forma. Estou um bocadinho se eu concordar sempre consigo, Sr. Presidente, não é... o senhor volta a confiar em mim, é isso? Sr. Vereador, está enganado. Sr. Vereador. Eu acho que é precisamente o contrário. E olha, eu gosto-me de rodear de pessoas que recorrentemente não concordam comigo. Sabe porquê? Porque eles concordar comigo é mais fácil. E não me acrescenta valor. Nem aumenta a minha visão periférica sobre os assuntos. Aqueles que não concordam comigo e que me fazem pensar de maneira diferente, esses sim acrescentam-me valor. Está bem. Okay, Vereador, olha aqui. Agora, Sr. Presidente, eu deixe-me só dizer uma coisa. Digo sinceramente, da minha parte, pode contar com toda a solidariedade institucional total. E que estaremos sempre alinhados. Não estamos nada. É mentira. É mentira, não é verdade. Trabalhar para o desenvolvimento da cidade e do Não é verdade. E se quiser contar comigo, pode contar comigo. Não é verdade. Vereador, mas como é que eu posso... Desculpa lá, então, mas eu falo... Eu não vou concordar sempre consigo. Eu não é isso. Eu disse-lhe isso várias vezes. Eu falo no ponto eu quando não concordar consigo... Desculpa, peço desculpa. Vamos avançar. E dizer porquê. Só isso. Vamos avançar, vereador Vasco. Olha, o senhor fica com o seu universo, eu ficarei com o meu, e os abrantinos julgarão que é isso também que as pessoas fazem quando há na gestão política, é mesmo assim. Agora vou-lhe só voltar a dizer, e não me diga que eu estou a intrometer na sua declaração de voto. A única coisa que eu digo é que o senhor não é confiável. Pá, desculpe, não é confiável. O senhor diz as coisas, ora está a dizer uma coisa, ora está a dizer outra. Não sou confiável porque não é isso. E porque digo que pedi esclarecimentos que não me foram prestados. Vereador, não sou confiável por causa disto. Vasco. Era confiável se me calasse. Eu acho que não, Sr. Presidente. Até porque é assim. Eu estou aqui eleito por pessoas que votaram no movimento, acreditando que nós íamos fazer um determinado tipo de trabalho. Quer que eu me demita dessa responsabilidade? Bota abaixo. Mas qual de adjetivar sistemático. Qual é a responsabilidade da oposição? Demitir-se das suas responsabilidades. Tá, vamos andando. Muito bem. Ponto 2. A seu tempo as pessoas irão fazer o julgamento que tiverem a fazer. Claro que sim, E é isso, só isso. Claro sim, agora também é preciso dizer a verdade às pessoas. Ou o senhor acha que só do seu lado é que está a verdade? Não, Sr. Presidente, antes pelo contrário. Então pronto. Antes pelo contrário. Até lhe disse há pouco que provavelmente eu em determinadas intervenções também não teria estado bem, ou não teria estado ao meu nível. Eu sou humano e admito as minhas limitações e assumo os meus erros. Deixe-me só dizer uma coisa. Qualquer tipo de problema. Agora, gostava que da sua parte acontecesse o mesmo. Só isso. Só isso. O senhor quer ler a sua declaração de voto outra vez? Sr. Presidente, não. Quer? Ouça, para as pessoas saberem também, para as pessoas perceberem do que é que estamos a falar. Ouça, um relatório de um documento interno, de uma estrutura interna, as apreciações que os senhores fazem a isto. Nós respondemos, os nossos técnicos respondem, e mesmo assim os senhores abstêm-se, criando suspeição onde não existe. Mas qual suspeição? Eu não me sinto esclarecido, Sr. Presidente. Quer que eu vote contra algo que não me sinto esclarecido? Não posso. Não posso aprovar. E quando eu digo que não é o senhor que escreve isso, o senhor diz-me para mim que é o senhor que escreve isso. Sr. Presidente. Está bem. Muito bem.